Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em 1 João 5 nos diz assim, 1 João 5, capítulo 5, versículo 4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque as Suas misericórdias se renovam a toda manhã. Pai, obrigado por esse dia abençoado, esse dia chuvoso, Pai. Que seja um dia que foi um dia cheio de chuva de bênção em nossas vidas. Abençoa cada um que aqui está, abençoa o grupo de louvor, que eles vão entoar aqui louvores de adoração, Pai. Que vamos adorar o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Abençoa todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que estão representados pelas suas famílias. Senhor, abençoa o pastor Nilton e o pastor Regina que estão em viagem, Pai. E elas estão cumprindo uma missão, Pai, com os seus parentescos. Pai, te agradecemos, te glorificamos, porque toda honra, toda glória seja dada a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Pai seja convosco. Amém. Aleluia, nós cremos num Deus forte, como Jeová, que nos dá vitória. Amém. A igreja está cheia de anjos, glória a Deus, anjos ministradores. Então nós que estamos aqui, vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Oremos para que Jesus não venha buscar a igreja no dia de chuva, né? Porque se chover, acho que a igreja, não sei não, né? Ou no frio, fica difícil. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia da sua igreja. Amém? Importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então você que chegou até a casa do Pai nessa noite, vamos adorar ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Jeová.
Aleluia, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Vamos louvar ao Senhor? Louvemos ao Senhor, adoremos o Teu santo nome, no Teu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia, louvado
Senhor, use com autoridade, sabedoria e continue a falar ao
Paz, igreja. Paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor a oportunidade de estarmos aqui hoje proferindo essa palavra que tem a intenção de transformar pessoas. Antes de chegar ao Emanuel, eu conversei com o nosso evangelista Miguel, e hoje uma grande discussão que nós temos hoje, quando subimos para pregar, temos a oportunidade de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é só transformar pessoas, trazê-las para Jesus Cristo, ensiná-las que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Hoje, uma das grandes missões de nós, pregadores, ou de nós cristãos, porque não precisa estar aqui para poder fazer essa missão de ir e pregar o Evangelho, é exatamente evitar que haja a apostasia da igreja, o esfriamento, o afastamento daqueles que já conhecem a palavra, porém estão se afastando, e por diversos motivos. Alguns desses motivos podem ter até o que comparem o nosso Deus e o seu poder ao tempo humano da realização das coisas. Deus tem o seu próprio tempo. Amém? Vamos lá palavra. Você que está com as escrituras, vamos em Salmos 1:4-2. Obrigado, irmão. Se você chegou até o Salmo 1:4-2, diga amém. Quem não chegou, diga mais um tempo, pregador. Amém. Vamos lá. Salmo 142. Oração no meio de grande perigo. Salmo didático de Davi. Oração que fez quando estava na caverna. Repita, na caverna. Na caverna. Ao Senhor ergo minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa à sua presença. Exponho minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio. Diga: Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, Tu és o meu refúgio. O meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me, obrigado. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeste este bem. Senhor Deus, estamos aqui para cumprir o ir e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor Deus. Viemos alargar o crescimento desta igreja, viemos aprender contigo, Senhor Deus. Pedimos que o Espírito Santo intervenha e que haja mais de ti e menos de mim nesse momento, Senhor Deus, para que possamos levar essa igreja à compreensão, o esclarecimento da palavra, para que possam ser transformados e possamos, Senhor Deus, atingir a tua promessa de estar contigo na eternidade. Assim seja. Amém. Sente-se, Deus, já pode ficar à vontade. Olha que interessante. Eu sou daquelas pessoas que costumam andar com a Bíblia na rua. Quem tem esse costume de fazer isso? Andar com a Bíblia embaixo do braço, na bolsa,
a mão, só eu, mas ninguém. Nossa, a pastora, o evangelista, nosso irmão também, tem esse costume. Tem gente que tem vergonha. Eu tenho uma satisfação imensa de ser reconhecido como cristão. Amém? E hoje eu estava chegando no meu serviço. Glória a Deus. E eu tenho o costume de pegar um cafezinho no primeiro andar. Eu trabalho nessa empresa há 37 anos. Então eu dou a permissão de ela tomar um cafezinho. E chegando lá tem uma senhora, deve ter 1,5 metro mais ou menos de altura. E ela se despede de oração para ela, porque o filho é dependente. E a mãe é acamada. E nós oramos, obviamente. Esse é um dos deveres do cristão. Orar pelo próximo. E eu perguntei para ela, eu estava com a Bíblia em mãos. Você já teve aquela impressão de que você lê a Bíblia inteira e no final você pergunta por que as coisas acontecem como estão acontecendo? E ela me respondeu. A resposta dela é a resposta dessa pregação. Sabe o que eu acho? Que a pergunta não é essa. Não é o porquê, é o para quê. É para isso que nós estamos sendo preparados. Para quê? Para o propósito de Deus, que nós não conhecemos. Nós temos a promessa de Deus. Logo mais eu vou revelar para vocês. Porque muita gente fala assim: nós temos a promessa de Deus. Não tem a promessa de Deus. Você tem a promessa de Deus, mas ninguém consegue enumerar essas promessas. As pessoas confundem as promessas de Deus com o propósito que Ele tem para a vida de cada um de vocês. E a promessa está muito mais vinculada à tua essência. E ontem eu tive uma grata surpresa quando eu vi o filho do nosso irmão Edson tocando teclado, o Thales. Eu percebi ali a essência. Não sei se esse é o propósito de Deus para eles, mas ele tocou com os teclados no coração dessa comunidade. É disso que eu falo. Não confunda promessa de Deus com o propósito. Voltando para as Escrituras, o Salmo 142 está escrito que foi feito por Davi, o segundo rei de Israel. Amém? Davi. Mas ele não pulou um degrau, 2 degraus para ser o rei de Israel. Ele teve que passar por um processo. Por volta entre 10 e 15 anos de idade, ele foi ungido pelo profeta Samuel. E somente com 30 anos é que ele foi assumir o posto de rei. Nesse tempo todo, muita coisa aconteceu. E esse Salmo 142 fala de um dos momentos mais importantes para a transformação daquele pequeno pastor no rei de Israel. Aí, eu remendo a nossa igreja a 1 Samuel, capítulo 22, que fala: Davi esconde-se em Adulão e em Moab. Esse momento, ele é precedido da fuga de Davi, que estava sendo perseguido pelo rei Saul. E vocês conhecem muito bem. Davi, aquele jovem, derrotou Golias, e ali apareceu um guerreiro que foi ovacionado, foi trazido para próximo do rei, da realeza, e cada vez mais foi ganhando a confiança e a admiração do povo. Quem está comigo? Amém. E isso acabou acontecendo o quê? Despertou ciúmes parte do rei Saul. O profeta Samuel tinha ungido, Davi tinha vencido Golias, ali surgiu de rei, começou a aparecer uma nova pessoa, que é o Davi
começou a vencer batalhas, e isso trouxe a inveja do rei Saul, a ponto de o rei Saul querer matar Davi. E sabendo disso, ele acabou fugindo. E fugiu para uma região chamada Adulam. E se você for procurar pela internet, é uma região montanhosa, com rochas. Lá existem mais de 200 grutas. Vou repetir. Lá existem mais de 200 grutas. Então foi muito fácil em termos de estratégia Davi se esconder ali. Amém? Deus, protegendo Davi, fez com que ele fosse para uma gruta ou para uma caverna, onde havia uma grande dificuldade dos seus inimigos o encontrarem. Era difícil entrar com armaduras. Se você verificar isso na internet, que eu estou falando para vocês vão entender, vocês vão ver. São pequenas essas grutas. E elas eram interligadas, ou são interligadas entre elas. Então era muito fácil você se deslocar de uma gruta para outra. Era quase que um formigueiro gigante. E o que aconteceu? Vamos lá, em 1 Samuel 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Preste atenção agora. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Ele não foi cercado de pessoas poderosas, ricas, pessoas com evidência. Ele foi acompanhado por 400 pessoas derrotadas. Uma pessoa perseguida pelo rei e acompanhada por 400 pessoas que eram derrotadas, se sentiam derrotadas. Mas o que eles viram em Davi então? Por que seguiram esse homem que era um fugitivo do rei? Eles conheciam o caráter de Davi. Conheciam o caráter, e o caráter se reconhece não é na teoria, não é na leitura, é na resposta que você dá à vida e aos desafios. Ah, mas ele fugiu. Não, ele foi protegido por Deus, é diferente. A gruta, a caverna onde ela estava, era diferente da caverna onde Elias esteve. Elias estava numa caverna da morte. Ele queria morte. Deus foi lá e tirou Elias. Davi não. Davi foi colocado nessa gruta, foi protegido, porque Deus tinha um propósito para Davi. Onde algumas pessoas veem a caverna, o esconderijo, Deus estava vendo lá na frente um trono e um rei. E talvez você também se sinta nessa noite assim, arrasado, como está, prejudicado, perseguido, depressivo, por você ou por alguém da sua família, e você vai querer se fechar numa caverna e se entristecer. Mas olhe, Deus está dizendo para você que esta caverna, que foi a de Davi, não é para esconder você, mas sim para transformar você. Transformar. Amém? Amém. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Trouxe-os perante o rei Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Neste lugar seguro. As Escrituras nos revelam quanto tempo Davi ficou ali com seus 400 companheiros. Volto a dizer,
Nós não sabemos quanto tempo essa caverna que nos foi preparada por Deus havemos de ficar. Mas com certeza nós sairemos preparados para um desafio maior. Preparados para um propósito de Deus. Porque a promessa você já tem. A promessa você já tem, eu vou explicar. Mas o propósito há de ser revelado para você ainda. E a mudança foi tão grande, tão forte, que essas 400 pessoas que estavam com Davi foram chamados depois de os valentes de Davi. Aquelas pessoas perseguidas, endividadas, se transformaram em guerreiros. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, nos revela os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: José, filho de Taquemônio, principal dos três. Vejam o que ele fez. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pregada a espada. Naquele dia o Senhor ficou um grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Estes eram os derrotados que passaram um tempo com Davi e foram transformados nessa caverna. Então, se você recebeu uma promessa, mas não vê o seu cumprimento, se você sabe que Deus te chamou, mas enfrenta a oposição, seja no teu trabalho, seja em casa, se você está fazendo o que é certo, mas continua sofrendo, se você não entende o que Deus está fazendo, se você se sente esquecido, mas continua buscando o Senhor, não apostate, não esfrie, espere no tempo do Senhor. Amém? Uma pergunta que eu faço para a igreja: se você estivesse na situação em que eu falei, com dificuldade, depressão, sofrimento, dor, ou alguém da sua família, o teu coração estaria mais perto de Saul ou de Davi? A crise nos mostra Davi deve nos levar até Deus. Você se recorda do que eu falei no começo, no Salmo 142? A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. Eu vou da caverna, é o refúgio. Isso foi escrito enquanto ele estava na caverna. Ele não disse a caverna é o meu refúgio. Ele falou que Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que prometeu que seria o rei de Israel, ele sim era o refúgio. Glória a Deus. Comece a compreender agora, igreja. Comece a compreender. Não fuja, não apostate, não se entristeça. Porque quem esquece as fidelidades do passado começa a duvidar das promessas do futuro. Eu quero dizer com isso, eu tenho ouvido aqui, gente, fico abismado com coisas, milagres acontecendo. Uma irmã falou que a mãe dela foi curada do câncer. Glória a Deus. Nós tivemos gravidez com dificuldade. Nós temos pessoas sendo curadas. E onde está a igreja? Deve estar sob a proteção do Senhor Deus. Mas está procurando a proteção aonde?
nós tivemos culto no domingo, tivemos culto ontem, culto dos jovens, também com pessoas falando das suas vidas, relatando. Isso tudo são milagres. São pessoas que procuram, se ajoelham e reconhecem que Deus é o refúgio. Deus é o único refúgio. Porque onde a mão do homem, o conhecimento do homem para, aí começa a providência de Deus. Ele começa a transformar você dentro dessa caverna de dificuldades, da doença, da depressão, da dificuldade financeira, da dificuldade no relacionamento, no casamento, no trabalho. É ali que Ele te prepara, te transforma, porque Ele tem um propósito maior para a sua vida e você tem que acreditar nisso. Volto a dizer a promessa, todos nós aqui já temos as promessas de Deus, precisamos acreditar no propósito, buscar a nossa essência. Amém? Como é que Deus manteve Davi dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, com 400 pessoas falidas? Como é que Deus preservou a fidelidade de Davi? Através da oração. Davi transformou a sua dor em oração. Faça isso você também. A presença de Deus. Davi descobriu que Deus estava ali. Ele percebeu, peraí, ninguém está chegando até aqui. Alguma coisa estranha. Assim como esse templo está cercado de anjos. Porque aqueles que temem ao Senhor têm os anjos guardando. Vocês creem nisso? A promessa. Davi lembrou-se da promessa de Deus. Você vai ser rei. Pô, peraí, eu sou o seu rei. Isso aqui tem que ser transitório. Toda a caverna é transitória, irmãos. Toda a caverna é transitória. A direção profética. Isso nós vamos chegar ao final. Porque o maior milagre de Adulão não foi Deus tirar Davi da caverna. Foi impedir que a caverna tirasse Davi da presença de Deus. A caverna não tirou Davi da presença de Deus. A caverna que você está vivendo, ou pensa que está sobrevivendo, não vai tirar você da presença de Deus. A caverna não é mais importante que a presença de Deus. A dor não é maior que o poder de Deus na sua vida. Deus é a cura, Deus é a libertação. Se você crê nisso, diga um amém. Você quer apenas sair da caverna ou quer aprender tudo o que Deus deseja ensinar dentro dela? Davi entrou com medo nas cavernas de Adulão. E o tempo que ele passou ali dentro, ele foi transformado. Porque alguma coisa sobrenatural fez com que ele se transformasse em líder daquelas 400 pessoas. Algo devidamente para Davi em Deus. E aqui está o mando, aqui está o mistério. Nós não sabemos, não existe nada didaticamente dizendo, olha, foi falado isso, foi feito isso, apareceu aquilo. Deixamos isso como mistério do Filho, mistério da fé. Houve uma transformação. Porque muitas pessoas querem apenas a libertação. Amém? Mas Deus, ouça bem, Deus quer produzir em você transformação. Agora eu vou chegar naquele ponto em que eu disse para você que todo cristão parece que esqueceu. Quais são as promessas que Deus tem para todos nós que estamos aqui? Nós temos a promessa da salvação. Em João 3,16 tem lá a vida eterna em Cristo. Nós temos a promessa da presença de Deus em Mateus 28:20. Nunca estamos sozinhos. Nós temos a promessa de que somos filhos de Deus.
João 1:12. Nós temos a promessa da direção, lá em Provérbios: Deus guia os nossos caminhos. Nós temos a promessa do nosso sustento, em Filipenses 4:19. Deus supre as nossas necessidades. Nós temos a promessa da paz, lá em João 14:27. Paz em meio às lutas. Nós temos a promessa da vitória espiritual em Romanos 8:37. Somos mais que vencedores em Cristo. Nós temos a promessa da transformação em Romanos 8:29. Seremos parecidos com Cristo. Nós temos a promessa da herança eterna em 1 Pedro 4, um reino incorruptível. E nós temos, por último, a promessa de reinar com Cristo em 2 Timóteo 2:12. Participaremos do seu reino. O que mais que você quer, cristão? O que mais que você quer? Você tem essas promessas. Vá atrás do propósito de Deus para a tua vida. Use a tua essência. Não apostate, não deixe de esfriar a tua fé. Este é o momento de transformação. Se aqui fosse a caverna de Adulão, nós estaríamos passando agora pelas palavras de Cristo, pelas palavras da Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, pelos provérbios, pelas cartas de Paulo. Nós estamos passando pelo aprendizado, para a transformação. Então eu quero que vocês se lembrem dessas promessas. Não vagueiem perdidos, procurando algo. Já existe. Você está investindo nelas. Tome posse delas. Viva essas promessas. Aí você pergunta, mas o que aqueles 400 perdidos viram em Davi? Eles não sabiam que Deus faria através dele, porque nem sempre Deus revela todo o plano. Amém? Eles creram no homem da promessa. A nossa fé está em Cristo, filho de Davi, o ungido de Deus. Eles caminharam pela fé. Eles foram transformados em pessoas aflitas, tornaram-se valentes de Davi. Amém? Os valentes de Davi chegaram a Adulão procurando proteção, mas eles encontraram propósito. O que quer dizer com isso, Ricardo? Ontem nós estivemos aqui reunidos jovens. É como se fôssemos os 400 valentes. Nós estávamos juntos para um único e o mesmo propósito, que é a construção do reino de Deus, o fortalecimento da fé das pessoas. Foi exatamente isso que os 400 valentes de Davi fizeram. Eles enxergavam o rei, o trono, Davi, aquele que lá atrás havia derrubado o gigante Golias, que tinha vencido batalhas, e na frente seria o rei de Israel. E eles queriam participar deste reino. Não havia nada que dissesse que eles iriam participar, mas eles acreditaram. A fé deles foi maior do que a própria realidade que eles estão vivendo. Se você está vivendo uma realidade difícil neste momento, seja transformado. Eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a transformação venha para você e para a sua família, que se estenda nos filhos dos seus filhos, porque essa é a promessa de Deus. Viva com fé. Eles não receberam a promessa do trono, mas receberam a recompensa de caminhar ao lado do homem que recebera a promessa. Quantas vezes nós nos encontramos acompanhados de pessoas que não servem para nada nas nossas vidas? Nós devíamos estar afastados, apartados de pessoas que não contribuem absolutamente
pessoa, e talvez você não conheça nunca bem a pessoa. Talvez pelo caráter, pela resposta que a pessoa dá diante da dificuldade. Dependendo para que lado ela vai correr, se é para Saul ou é para Davi, seja indicativo de quem você deve acompanhar. Amém? Quem recebe o ungido de Deus participa daquilo que Deus derrama sobre o ungido. Vou repetir: quem recebe o ungido de Deus participa daquilo que Deus derrama sobre o ungido. Se você acompanha os teus pastores, se você acompanha os missionários, se você acompanha os evangelistas, se você acompanha os irmãos que fazem a obra fora da igreja, a bênção recairá sobre vocês e sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Aleluia. Creia nisso. Se você sobe aqui para fazer um louvor, a bênção de Deus será derramada sobre você, sobre todos os seus familiares. Você sabe disso, que aqui não é um lugar normal, é um lugar ungido, preparado para louvar o nosso Senhor. Quando você louva, você olha diretamente para o trono de Deus. E como não dizer que a Assunção vai ser derramada sobre a sua família? Não do jeito que você deseja, mas o melhor que Deus tem para você e para a sua família. É isso que vai acontecer. E o melhor de Deus, meus irmãos, é o melhor que nós podemos ter. Ah, mas eu queria ter 3 carros, 5 casas, uma chácara, 2.000 coisas. Se Deus quer que você viva com dignidade, diga amém. Porque não existe patrimônio material no mundo que seja melhor do que você ter dignidade na sua vida. Assim como os valentes reinaram com Davi, os que permaneceram fiéis a Cristo reinarão com ele. Isso está em 2 Timóteo 2,12. Vou repetir para que a igreja não entendeu. Assim como os valentes reinaram com Davi, os que permanecem fiéis a Cristo reinarão com ele na eternidade. Aleluia! Aleluia! A maior recompensa dos valentes não foi chegar ao palácio, foi sair da caverna transformados, igreja. Eu quero que vocês saiam dessa manhã hoje aqui transformados. Vocês estão com uma mochila carregada de tristeza, depressão, dúvidas, esvazie isso tudo agora. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja tudo isso esvaziado, colocar aos pés essa cruz e sejam novos cristãos transformados, aquecidos, avivados. Avivados. Vai ficar a dúvida, mas Davi, antes de se refugiar em Adulão, ele já veio gostar da liderança? Sim. E essa é uma parte especial da pregação. Presta atenção. Ele tinha liderado como pastor de ovelhas, sim ou não? Sim. Ele tinha enfrentado o leão e o urso para proteger o rebanho, sim ou não? Encorajado Israel diante de Golias, sim ou não? Comandado tropas de Saul com sucesso e ganho o respeito do povo e dos soldados. Já era um líder. Já era um líder. Mas o que é que Davi não tinha aprendido e teve que aprender no período que esteve confinado no Adulão? Aí vem a resposta, e talvez isso doa no seu coração nesse momento. Até aquele momento, Davi sabia vencer batalhas, inspirar pessoas e demonstrar coragem. Mas ele ainda precisava aprender a lidar com rejeição, suportar injustiças, esperar o tempo de Deus, liderar pessoas difíceis. Nossa, como isso é difícil. Administrar conflitos e depender totalmente do Senhor. Eu leio e vejo aqui, não sei vocês, por vezes eu não lido,
possibilidade de rejeição. Por vezes, como Jorge Romão, odeio injustiça. E o tempo de Deus? Isso é tão complicado a gente entender. Tão complicado. Liderar pessoas difíceis. Eu que trabalho numa empresa há 37 anos, já vi cada coisa muito difícil. Você tem que ser um diplomata para tratar com as pessoas. E depender totalmente do Senhor. Isso eu aprendi na minha conversão. A hora que eu desci as águas do batismo e nasci um novo homem, eu percebi que só existe um Deus. O único capaz de fazer a transformação que eu preciso na minha vida. Eu não falei que eu precisava, porque eu preciso. E não sei quanto tempo tenho ali na terra. Deus permita que eu não morra sem ser salvo. Eu quero estar com a presença de Deus na minha vida. E quero que essa presença também sirva para os meus filhos, os filhos dos meus filhos, que eu quero conhecê-los. Mas que haja transformação antes de tudo. Que não haja apostasia na igreja e que eu possa contribuir com vocês, irmãos. Amém. 7 lições e aqui eu encerro. A caverna, meus irmãos, a caverna não vai anular a unção de Deus. Não anulou a unção sobre a vida. Aquele pastor passou por Adulão, se transformou efetivamente no rei. Deus protege sem remover imediatamente os problemas. A maior batalha é da alma. O verdadeiro refúgio é Deus. Deus transforma isolamento em comunhão. Deus forma valentes no processo. Eu estou achando que vai sair aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 valentes que vão sair desta igreja transformados. Amém? E quando a gente fala de Davi nesse momento, a gente pensa em Cristo, que também foi perseguido, foi injustiçado, mas se transformou no Rei dos Reis. Aleluia. Você pode se perguntar quanto tempo vai durar essa prova, essa caverna. As escrituras não falam. Mas o mais importante é o que Deus produz durante essa prova. Amém, igreja? Se você precisa de transformação, venha para frente. Vamos orar por você nesse momento. Venha, igreja. Venha, igreja, vamos orar. Você não quiser colocar um louvor, eu agradeço. Venha louvar a Deus, venha agradecer pelo que você tem, venha agradecer pela transformação. Diga assim: que a minha luta não anula a minha unção. Aleluia. A minha unção, aleluia. Senhor Deus, se quiser orar em línguas, ore em línguas. Senhor Deus, olha esta tua igreja que está aqui, Senhor Deus. Ela está disposta, Senhor, a ser transformada pelo teu poder, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, aviva esta igreja neste momento. Nós pedimos que o teu poder, Senhor Deus, que a tua mão poderosa se estenda sobre cada um desses teus filhos e filhas, e sobre os filhos deles, Senhor Deus, que alcance o trabalho deles, Senhor Deus. Proteja-os como o Senhor protegeu Davi em Adulão, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus, transforma esta igreja, Pai, uma igreja avivada, com fé, que sejam todos libertos, Senhor Deus, se aproveite de dor, de sofrimento, de ódio, que seja como, Senhor Deus, quebrada agora neste momento, Pai, pela tua palavra, pelo teu poder e pela tua unção. Se houver doença, Senhor Deus, doença das costas, das pernas, da cabeça, se houver depressão, Senhor Deus, toda e qualquer doença que tem nome, toda e qualquer doença que tem nome, e seja mandado embora, Senhor Deus, seja mandado embora, seja queimado isso, e seja avivados pela tua palavra, Pai. Ó, Senhor Deus, as pessoas que estão aprisionadas,
pela tua fé, com o amor de Cristo, Deus, porque nós temos que nos parecer com o teu Filho. Nós temos que ter amor, temos que ter paciência. Deus, fala. Vinde aqueles que estão cansados, aqueles cativos que serão libertos, Senhor Deus, aqueles cativos da alma, Senhor Deus, cativos da doença, que se libertam nesse momento, que o teu poder, a tua glória prevaleça aqui. Ó Senhor Deus, Criador do céu e da terra, o Senhor que é a razão primeira da existência de todas as coisas, unge esses teus filhos e filhas, unge, Senhor Deus, para que eles possam levar palavras e bênçãos, Senhor Deus, nas tuas profissões. Eles possam ser verdadeiros cristãos, porque eles vieram aqui hoje, Senhor Deus, louvar e agradecer ao Senhor. E sabem que o que o Senhor fez no caminho, o Senhor está fazendo esta noite na vida de cada um deles. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Oh, glorificado seja o Senhor Deus. A igreja diz: amém. Você consegue aplaudir nosso Senhor Deus? Graças à oportunidade, a Bíblia é assim. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Só com a graça. Missionário Ricardo, muito obrigado por esta palavra abençoada. 1 Pedro 2,9 nos diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. Sem muitas demandas, sem muito acrescentar, que a palavra foi maravilhosa. Vamos para casa descansar? Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, Que assim seja. o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.